Boa noite para vocês todas. Estamos aqui hoje numa aula diferente, uma aula híbrida. Nós vamos hoje falar sobre o tema execução fiscal. Estamos no escritório Pinhão e Koifman. Quem vai palestrar para nós hoje é a Carolina Tolosa. Ela é tributarista, faz parte da equipe da Pinhão e Koifman da área tributária. Carol, a palavra é com você. Estamos aqui a postos para te escutar e aprender um pouquinho. Obrigada. Tudo bem, gente? Eu vou apresentar o Bruno também. Vocês já conhecem o Bruno e o Bruno vai começar agora a apresentação depois de processo tributário para você. Processo judicial tributário, né? Isso. Bom, boa noite, gente. A gente já falou, né, nos outros encontros, nas outras conversas, sobre a parte toda do processo administrativo tributário. A gente passou pelo auto de infração, passamos um pouco pelo PERDECOMP, como é que se origina o PERDECOMP, até o final, no momento da inscrição do débito em dívida ativa. Faltou eu falar dois pontozinhos que a gente vai falar no próximo bate-papo, que está sendo esse aqui, que é com relação à possibilidade da oferta da garantia administrativa, né? Hoje em dia não é mais necessário que o contribuinte, já há algum tempo não é mais necessário que o contribuinte aguarde a execução fiscal, ou seja, que o fisco lavre a CDA e a partir daí encaminhe para a Procuradoria e a Procuradoria então ajuize a execução fiscal, considerando que a partir do momento que há um encerramento do contencioso administrativo, esse débito já começa a impedir a renovação da certidão positiva com efeito negativa ou negativa de débitos. Então, e a partir do momento que encerra o procedimento administrativo, a Procuradoria tem um prazo de 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Então, o contribuinte ficaria 5 anos com esse débito lá pendurado, sem poder renovar, e aí a gente já sabe, a gente já conversou, todos os impactos que esse débito lá pendurado, apontando o contribuinte como devedor, ele causa na empresa, né? Então, diante disso, a jurisprudência veio construindo há muito tempo um entendimento de que é possível, sim, ao contribuinte ofertar garantia antecipadamente à execução fiscal. Então, normalmente, o contribuinte ajuizava uma ação cautelar, na época, né, para garantir aquela execução fiscal. Ele apresentava o bem que ele queria apresentar para fins de garantia ou efetuava o depósito judicial para antecipar aquela futura execução fiscal. Essa construção jurisprudencial já vem de há muito tempo e, em 2018, mais ou menos, deixa eu dar um background que foi divulgado bastante à época, começou uma discussão dentro do Congresso Nacional sobre a possibilidade de existir um bônus de eficiência para os auditores da Receita Federal. Aliado a esse bônus de eficiência, quanto mais autuação, em tese, os auditores promovessem, mais eles poderiam receber. Aliado a isso, também tem a questão dos honorários da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, os procuradores têm também um fundo no qual é depositado todos os honorários sucumbenciais e esse fundo é distribuído para os procuradores. Começou essa discussão muito grande e, a partir daí, a Procuradoria publicou uma portaria no ano de 2018, a portaria 33, e aí vocês vão entender por que eu falei sobre esse background. A Procuradoria publicou a portaria 33 de 2018 para permitir, na verdade não permitir, mas regulamentar a possibilidade da oferta da garantia administrativamente. Ou seja, o contribuinte não precisa ir até o juízo para garantir administrativamente, ele pode simplesmente ofertar perante a Procuradoria. Só que ele só pode ofertar perante a Procuradoria se o débito estiver inscrito em dívida ativa. Ou seja, quando o débito sai da esfera de competência da Receita Federal e vai para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nesse momento, quando chega na Procuradoria que é gerada uma certidão de dívida ativa, o contribuinte pode acessar o portal do Regularize e lá ofertar a garantia. E essa garantia pode ser todas que estão lá no CTN, todas que estão lá na Lei de Execuções Fiscais, que são, obviamente, o dinheiro, né, o depósito, mas pode ser uma carta de fiança bancária, um seguro-garantia ou até mesmo imóvel, ou móveis. Todo o despacho, toda a tratativa por meio do portal Regularize. A gente já fez algumas vezes aqui no escritório, não tivemos maiores problemas com relação a essa oferta administrativa. O problema todo é quando é aforada a execução fiscal, que os procuradores, infelizmente, não colocam no corpo da petição inicial da execução fiscal, que já está vinculada a uma garantia.
Então, seu cliente toma um susto, pois ele recebe uma citação para pagar o garantido débito em 5 dias, sendo que ele já fez todo um esforço para garantir isso administrativamente, tá? E dentro dessa guerra do débito ir para a Procuradoria logo, a Receita Federal, observando essa situação, ela também expediu uma portaria da Receita Federal, que é a portaria 315, se não me falha a memória, desse ano, que regulamenta também o recebimento antecipado dessas garantias, né? O que isso implica? Isso implica que a Receita Federal tenta também trazer para o contribuinte, até mesmo para a mesa de negociação, a possibilidade de resolver o contencioso administrativo logo ali na Receita Federal, sem precisar remeter para a Procuradoria. Inclusive, essa garantia, se o contribuinte quiser, pode ficar vinculada lá na Receita Federal enquanto ele parcela o débito. Ele pode parcelar o débito e aquela garantia vai lá, fica lá vinculada no encerramento do contencioso administrativo. Há uma pegadinha na portaria da Receita Federal, e isso vem chamando a atenção de muita gente, que é o seguinte: na portaria, lá no artigo 12, tem as previsões de sinistros daquela garantia. E um dos sinistros que consta nessa portaria é o encerramento do processo administrativo. Ou seja, você é um contribuinte diligente, você está vendo que o seu processo administrativo está perto de finalizar, as chances de êxito dele são pequenas. Só que você também tem ciência que assim que encerra o contencioso administrativo, ele é encaminhado para o CADIM e, na sequência, encaminhado para a dívida ativa. E você, por ter várias tratativas com seus fornecedores, ou mesmo tratativa perante a União, a órgão público, você não pode ter qualquer tipo de inscrição de débito pendurado lá na dívida ativa. Então, o que você faz? Você vai oferta administrativamente aquela garantia para ficar vinculada àquele débito. Só que a previsão do artigo 12 é bem expressa. O encerramento do contencioso administrativo é causa de sinistro. Então, encerrou o processo administrativo no prazo de 30 dias, a Receita Federal pode executar, intimar, na verdade, a seguradora ou a instituição financeira, se for um carta de fiança bancária, para que ela realize o pagamento daquela garantia, ou seja, o depósito em favor da União. Então, isso está implicando, muitos tributaristas vêm discutindo, que isso implica numa situação de desestímulo a você ofertar a garantia com base na portaria da Receita Federal, pois você fica no risco de, a qualquer momento não, encerrado o contencioso administrativo, você ter aquela garantia simplesmente executada, né? Outra situação também é na discussão com relação a essa garantia vinculada a um débito que você já está discutindo judicialmente. Se você tiver apresentar essa garantia com base nessa portaria da Receita Federal, há também a situação de que uma decisão judicial contrária, uma sentença judicial que seja contrária ao contribuinte, no caso de não manter a suspensão da exigibilidade e ainda está pendente de qualquer recurso que pode vir a ter a atribuição do efeito suspensivo, a Procuradoria não, a Receita Federal também pode pedir a execução daquela garantia que foi ofertada administrativamente com base nessa portaria 315. Então, tanto a portaria 315 da Receita Federal como a portaria 33 de 2018 da PGFN possibilitam a oferta da garantia administrativa. Mas há esses riscos, principalmente com relação à portaria da Receita Federal. Na PGFN, a gente não vê esse mesmo dispositivo. Então, na portaria da PGFN, há dispositivos que apontam que o contribuinte será intimado para apresentar uma nova garantia, ou o contribuinte será intimado para se manifestar sobre essa garantia. Tem todo um arcabouço ali dentro da portaria 33 de 2018 que dá uma certa segurança para o contribuinte, diferentemente da portaria 315 da Receita Federal. Estava comentando aqui com o Carol rapidamente, antes da gente começar, que hoje saiu uma notícia que vocês também podem ter visto no Valor, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem tentado executar as garantias que são ofertadas antes do encerramento do processo judicial. Então, isso é algo que também é bastante importante que vocês tenham ciência, que com a simples decisão em acórdão, nos processos que a Carol vai mencionar, essas garantias agora já podem ser, inclusive, executadas. A instituição financeira ou a seguradora estão sendo chamadas a depositar aquele valor daquelas garantias que foram ofertadas, mesmo que ainda pendente de recurso especial e recurso extraordinário. Isso implica, obviamente, no aumento de fluxo de caixa para a União,
considerando que o valor terá que ser depositado em uma conta judicial e fica disponível imediatamente para a União. Sendo que o Judiciário vem reconhecendo que, no caso de reversão por recurso especial ou extraordinário, esse valor deve ser depositado em favor do contribuinte no prazo de 48 horas da última decisão. Então, essa é mais uma implicação que a gente vem tendo com relação a essas garantias que normalmente os contribuintes vêm ofertando. Tá? Bom, essa era a parte que me cabia. Acho que agora a Carol pode dominar aí. Vocês estão cumpridos? Eu estou... Não, imagina. Você não conta, Bruno. Obrigado. Você vai tirar o cartão. Porque eu sou baiano também, né? Mas aqui tá sempre muito frio. Bom, pessoal, então o Bruno deu um overview já para vocês nas outras aulas sobre processo administrativo. Então, o processo administrativo é a fase inicial, antes de ser iniciado o processo judicial. As peças que a gente mais usa, as iniciais, no dia a dia, na prática tributária, são essas 7. Então, os embargos de execução fiscal, a exceção de pré-executividade, que são ambas as defesas da execução fiscal, ação anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, mandado de segurança e consignação de pagamento. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas separado, os requisitos. Bom, o Bruno já tinha adiantado para vocês os requisitos da CDA. Também ele falou que ele já tinha atualizado a questão da prescrição. Então, bom, a CDA sendo inscrita, depois que a Procuradoria escreve o débito na CDA, não tendo operado a prescrição, em teoria, né, porque às vezes eles executam o débito prescrito também, a gente vai lá nos defender nos autos, explicar que o débito está prescrito, estão preenchidos os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal. A execução fiscal, ela costuma ser uma pessoa super simples, que a fazenda prepara, o exequente prepara, então constam lá os dados do contribuinte, e necessariamente anexa essa petição super simples, tem sempre a CDA. E é exatamente na CDA que a gente tem todos os fundamentos para elaborar a nossa defesa na execução fiscal. Porque, como o Bruno já tinha mencionado, que são os requisitos da CDA, precisa ter um fundamento, então a gente vai usar o fundamento para entender qual é aquele fato, o fato gerador, o nome do devedor, o valor da dívida. A gente tem toda essa informação da CDA e é com base nisso que o contribuinte é apto a apresentar a sua defesa. Bom, a partir do momento que o exequente protocola a execução fiscal, o juízo, então, ele profere um despacho citando o devedor, que está mencionado na CDA, para, no prazo de 5 dias, ou apresentar a garantia, ou então pagar o débito tributário. Caso o contribuinte opte por pagar o débito, a execução fiscal é extinta e acaba por aí o processo, a obrigação é resolvida, a obrigação tributária. Caso o contribuinte opte por discutir aquele débito, que ele entenda que aquele débito não é devido, ele precisa garantir a execução fiscal. Então, existem várias formas de garantir essa execução fiscal. O artigo 11 da LEF, ele traz uma ordem de formas de garantia, né? Então, ele traz o dinheiro, títulos de dívida, pedra, metais, imóveis, aeronaves, enfim, ele traz essa ordem de várias formas que o contribuinte tem de garantir a dívida antiga. Além dessas formas que são elencadas pela LEF, também existe o seguro garantia, que é o que o Bruno já tinha adiantado, que é basicamente um seguro no qual a seguradora ela é obrigada, ela se compromete a pagar o débito tributário, a cumprir a execução fiscal, a dívida que é cobrada, no caso de inadimplência do executado. Tem a carta-fiança também, no qual o banco se compromete a arcar com o débito tributário, caso o executado não apresente defesa, não venha defesa e não paga a obrigação. Só uma coisa. Em relação à fiança, tem que tomar cuidado com a fiança bancária. Tá? Tem empresas no mercado adotando o nome comercial de, sei lá, alguma coisa bem, ou bank, alguma coisa, e não são bancos. Banco é quem é autorizado a funcionar pelo Banco Central. E o que essas empresas fazem? Elas emitem uma carta de fiança, só que sem ser banco, a carta de fiança não tem o mesmo efeito do ponto de vista de garantia.
Então, tem que tomar cuidado, tem cliente nosso que já caiu nesse conto aí, comprou, pagou a carta de fiança, não era carta de fiança bancária, e no caso, acho que foi o município, né? Município. O município impugnou e falou, isso aqui não é instituição bancária, essa garantia não vale. E o contribuinte tinha pago Das comissões, né? a grana. Hoje a gente tem os bancos digitais, como que fica essa situação? Banco digital, se o banco digital aceitar oferecer a garantia, não tem problema. Garantia bancária, ela é cara porque ela funciona como se fosse um limite de crédito. É quase um empréstimo. Porque o banco tem um custo de dar garantias. O banco é como se ele estivesse emprestando dinheiro para você. Então, uma carta de fiança bancária não é barata. Por isso que as empresas, em geral, vão para o seguro garantido. Mas, pelo que eu tenho visto no mercado, o seguro garantia, eles não têm emitido para pessoa física, só para pessoa jurídica. Então, às vezes, pode ficar... Cada fiança é emitido para pessoa física. Pode ser emitido para pessoa física. Pode ser emitido. Em geral, eles têm garantias colaterais. Né? Então, ele emite a carta de fiança, só você tem que deixar um dinheiro aplicado lá para garantir. Imagina. Bom, também tem a penhora no rosto dos autos, que funciona como a penhora de qualquer outro bem. Então, por exemplo, se o executado tem um outro processo, pode ser de qualquer matéria, pode ser um processo civil. Existe lá a possibilidade de ressarcimento de alguma fontinha de dinheiro, um crédito. Também a possibilidade de que exista uma penhora nos autos daquele processo para que aquele crédito fique ali servindo como uma garantia para a execução fiscal. Então, caso a execução fiscal, a defesa não seja provida e o contribuinte seja obrigado a pagar, o exequente faz é utilizar aquele crédito para saciar a dívida tributária. Bom, quanto ao artigo 11 da LESF, há muito tempo atrás existia uma discussão muito grande se esses incisos seriam taxativos, ou seja, se apenas esses bens elencados pelo inciso 11 poderiam ser aptos a garantir a execução fiscal. Essa questão já foi sedimentada há um certo tempo pela jurisprudência e foi entendido que não é um rol taxativo. Então, são apenas alguns exemplos e que o contribuinte pode apresentar outros bens, ou seguro garantia, carta de fiança bancária, para garantir os bens. Aqui no escritório é bem comum, acho que na prática tributária em geral, por exemplo, a apresentação de estoque, de maquinário, para garantia. O juízo, a jurisprudência nacional, ela entende só que, para que o bem seja aceito, 2 requisitos precisam ser cumpridos. Primeiro, ele tem que ter valor de mercado e ele tem que ser de fácil alienação. Então, na petição, quando a gente apresenta a garantia, a gente sempre tenta demonstrar, quando enfim, não é dinheiro, não é seguro de garantia, que é de fácil alienação, aquele imóvel, aquele maquinário, aquele estoque, seja o que for. Pode parecer ridículo, mas as empresas pegam em relação a isso. Se o bem está penhorado, ele não pode ser vendido. Né? E muitas vezes as empresas, mesmo com o bem penhorado, fazem a venda do bem. Em geral, quando no momento da penhora é nomeado um depositário daquele bem, se o bem for vendido, o depositário deve depositar. Nessa situação, o bem está dentro da empresa, a empresa continua utilizando o bem. Continua utilizando o bem. Por exemplo, quando você penhora estoque, você pode vender o estoque, mas você tem que manter o estoque pelo menos naquele nível do estoque que foi penhorado. Não é que você não pode trabalhar com o estoque, você pode trabalhar, mas o estoque tem que estar naquele nível para a garantia permanecer válida. Bom, você pode penhorar também, eventualmente, contas a receber. Inclusive, a TGFM, em alguns casos, ela já pediu a penhora, por exemplo, de contas a receber de cartão de crédito. Então, imagina que você é um varejista, você é uma loja, você tem valores a receber constantemente das operadoras de cartão de crédito, e vai lá oficia a operadora de cartão de crédito e fala, penhora que você tem, aquilo que você tem a pagar para esse varejista fica penhorado até o limite de tantos mil reais, tantos milhões de reais. Bom, ainda que tenha sido superada essa discussão sobre a ordem, sobre ser taxativo ou não, ainda
a jurisprudência entende que, caso o contribuinte apresente um bem que esteja nos incisos abaixo, a Procuradoria pode negar esse bem, por exemplo. Caso o contribuinte apresente um imóvel como garantia, a Procuradoria pode rejeitá-lo, dizendo que o dinheiro está em primeiro lugar e que, portanto, eles preferem um depósito ou um bloqueio judicial, uma sem-juros nas contas do contribuinte. Isso é uma luta que a gente tem bastante no dia a dia, tentar derrubar essa questão, mas, infelizmente, ela vem sendo bastante aplicada sobre a possibilidade da Procuradoria negar esse bem que foi afetado em razão dessa ordem do artigo 11. Só um detalhe com relação a isso, a gente já teve situações aqui no escritório, que isso que a Carol falou, isso é corriqueiro, né? Você oferta imóvel, você oferta um maquinário, a Procuradoria vem lá e fala, não obedeceu a ordem estabelecida no artigo 11, por isso eu não aceito. A gente sempre brigando bastante com isso, e a gente teve uma decisão, a gente conseguiu uma decisão, foi no TJ São Paulo, no sentido de reconhecer que, ok, a ordem deveria ser seguida, mas o objetivo da oferta da garantia não é para pagar o débito, e sim para permitir a discussão com relação àquela dívida. E que, por isso, não seria razoável, se o contribuinte está ofertando, o contribuinte foi citado e ofertou o bem, não seria razoável que a Procuradoria requeresse ao juízo a penhora dos ativos da empresa, porque não obedeceu o artigo 11. Então, determinou que a Procuradoria... Determinou não. O segundo grau determinou que o juízo aceitasse como garantia aqueles móveis, foram móveis, na verdade, que nós ofertamos, em garantia. Então, o judiciário, muitas vezes, a gente caminhando nessa linha de demonstrar que, eu não concordo com o débito, eu estou garantindo porque eu sou obrigado a garantir para poder permitir a minha discussão aqui, sem ter um risco de ter uma penhora, de ter um bloqueio judicial. Algumas decisões já caminham nesse sentido de permitir, já que ali é apenas para permitir a discussão e não para pagar o débito imediatamente. Tá? E aí você vai encontrar julgar sobre garantia em dois sentidos que parecem ser antagônicos, mas que em um sentido, se diz que a penhora tem que ser feita da forma menos onerosa para o devedor. Mas os julgados também dizem que ela tem que ser feita da forma menos onerosa para o devedor, mas ela tem que poder satisfazer o credor, que em geral é fazenda, seja pública, estadual ou municipal. Então, são dois princípios. Ela tem que ser menos onerosa para o devedor, mas ela tem que garantir satisfatoriamente o credor. E aí, o que a gente tenta mostrar? Por que não fazer o depósito em dinheiro permitir a penhora do dinheiro? O que a gente tenta demonstrar? Que isso inviabiliza as operações da empresa. Né? Às vezes vocês vão ver assim, o juiz vai falar, penhora 5% do faturamento da empresa por mês. Porque na cabeça do juiz, 5% pode ser pouco. Mas, às vezes, 5% é sobra de margem para a empresa. Né? É uma margem de lucro, às vezes, é um capital de giro que sobra, é uma margem que tem para aumentar o estoque. Então, às vezes, 5% pode inviabilizar a operação da empresa. E aí a gente tem que demonstrar isso. Bom, não dá, 5% é muita coisa. Então, quer penhorar o faturamento, reduz o percentual da penhora. É para não comprometer folha. Sem dúvida, porque assim, pode comprometer folha, pode comprometer pagamento de contribuições previdenciárias, pode comprometer fornecedores e acabar com toda uma cadeia. O Bruno conseguiu também uma decisão que foi importante, no sentido de reconhecer que se a dívida era maior que os ativos que a empresa tinha livres para serem penhorados, que o juiz aceitasse só aqueles ativos que a empresa tinha e que a gente pudesse apresentar os embargos e ver a dívida discutida mesmo assim. Justamente porque aquele era o limite do que o contribuinte poderia apresentar. Caso a gente apresenta balanço demonstrativo de resultado para poder... Poder demonstrar isso, apresenta balança, apresenta demonstração de resultado, eventualmente você apresenta projeções futuras, orçamentos futuros, projeção de fluxo de caixa. Assim. Porque às vezes só o balanço ou só a demonstração de resultado não mostra as obrigações que você tem a pagar. Você pode ter obrigação a pagar com empréstimo, pode ter obrigação a pagar com funcionários que estão ou vão ser demitidos e assim por diante.
Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da garantia, a gente vai falar sobre a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal. A execução fiscal, ela é endereçada sempre às pessoas que estão inscritas na CDA. Também a possibilidade do exequente, já no momento do protocolo da petição inicial, também incluir outras pessoas jurídicas ou físicas naquela execução fiscal, com base na legislação nacional. Mas, caso ele não tenha feito, não tenha incluído outras pessoas físicas ou jurídicas nessa petição inicial, e ele entenda que é necessário, com base, obviamente, no jurídico, há a possibilidade de requerer o redirecionamento dessa execução fiscal. E pode acontecer em algumas hipóteses. A primeira hipótese é quando é baseada no artigo 50 do Código Civil, que é quando há o abuso da personalidade jurídica. O abuso da personalidade jurídica ele ocorre em duas situações diferentes. A primeira é o desvio de finalidade. O desvio de finalidade ocorre quando a empresa ela atua com o objetivo de fraudar credores, de lesar credores, ou então quando há confusão patrimonial. E a confusão patrimonial ela ocorre quando a perda de autonomia patrimonial dessa pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica arca com obrigações patrimoniais dos sócios ou administradores, ou vice-versa, quando sócios e administradores arcam com obrigações patrimoniais da pessoa jurídica, ou também quando há a entrega de ativos e passivos para esses administradores e sócios sem uma contraprestação, ou seja, sem motivo a entrega de passivos e ativos. Configurada um desses dois requisitos, ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial, há a possibilidade do exequente requerer o redirecionamento da execução fiscal para esses sócios e administradores, em razão da desconsideração da personalidade jurídica. A jurisprudência entende que, quando existe o redirecionamento da execução fiscal com base no artigo 50 do Código Civil, há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o nome mesmo diz, é um incidente processual. Ele corre incidentalmente à execução fiscal, é endereçado, obviamente, para o juiz da execução fiscal, e nesse incidente vai ser apurado se efetivamente ocorreu ou não esse abuso da personalidade jurídica. No incidente é possível a instauração de dilação probatória, de perícia, anexação de documentos. Essas pessoas alheias à execução fiscal, elas são citadas para apresentar as defesas. E, bom, depois, quando há decisão nesse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, há duas possibilidades. Ou o juiz, o magistrado, ele reconhece que efetivamente aconteceu o abuso de personalidade e que essas pessoas devem ser incluídas no polo passivo da execução fiscal. Então, é encerrado o incidente e as pessoas passivas são, essas pessoas jurídicas alheias, elas são incluídas no polo de execução fiscal, e então elas têm a possibilidade de apresentar todas as defesas da execução fiscal como um mero executado. Também há a possibilidade do juiz entender que não ocorreu abuso de personalidade. E o que acontece essas pessoas seguem a vida delas, elas não são incluídas no polo passivo da execução fiscal, porque não há condenação em honorários. A jurisprudência entende que, nesse caso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nunca há condenação em honorários, por falta de disposição legal para ter. Também há uma outra questão, que, com base nesse parágrafo 2º do artigo 134 do CPC, há um entendimento jurisprudencial majoritário atualmente, de que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um direito potestativo, e por isso ele pode ser apresentado a qualquer tempo no processo. A gente, sinceramente, no escritório, a gente tem a opinião que isso é absurdo, porque causa uma segurança jurídica tremenda, você possibilitar que a qualquer tempo no processo exista essa reviravolta no processo, novas pessoas sejam incluídas, mas, infelizmente, é o que a maioria dos tribunais vem adotando. Encerramento irregular da pessoa jurídica. É uma causa ensejadora. O STJ tem o entendimento de que o encerramento irregular da pessoa jurídica... Deixar... Não dá baixa nos órgãos, né? Seria causa para a repressão do processo.
O STJ, cada vez mais, ele está fechando o cerco, vamos dizer assim, para essas situações. Já vem o entendimento do STJ que a alteração do endereço, a modificação do endereço da pessoa jurídica sem a devida comunicação a todos os órgãos é um caso para reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica, permitindo o redirecionamento do pessoal. A gente já teve situação aqui de que a empresa saiu, mudou de endereço, informou a quase todos os órgãos. Um órgão, não me lembro qual era, não sei se era um INCRA, algum órgão assim, por algum motivo não tinha atualização daquele cadastro, uma execução fiscal de poucos R$1.000 foi o suficiente para o juízo reconhecer a dissolução irregular da empresa e assim pedir o redirecionamento para os sócios. Mas provar que fez todo o procedimento, cadastrado e tal. Mas sim, é uma situação que pode sim ser redirecionada. Deixa eu só falar uma coisa. A simples paralisação das atividades da empresa, a rigor, não é solução irregular. Então, solução irregular é você, por exemplo, se mudar o endereço e não comunicar. Você fechar as portas, sair de lá, não ir para lugar nenhum e não comunicar os órgãos. Agora, você tem procedimento que deve ser seguido se você estiver inativo de fato. Então, se você não tiver mais nenhuma atividade, se você não tiver mais nenhuma despesa, você pode entregar uma declaração de inatividade, você entrega sobre esse crédito de inatividade, e isso não é irregular. Isso não é solução irregular. Isso, em tese, não acarreta o redirecionamento para os sócios, tá? Então, existe como você ficar inativo sem estar irregular. Só mais uma coisa. Entendo que o artigo 50 do Código Civil, ele pode ser usado analogicamente. Mas o Código Civil não serve de fundamento para desconsideração da personalidade jurídica do ponto de vista tributário. Porque quem regula a responsabilidade tributária é o CTN, que é lei recebida pela Constituição com status de lei complementar. O Código Civil é lei ordinária. Então, a rigor, o Código Civil não pode fundamentar uma desconsideração da personalidade jurídica para fins tributários. Só que o CTN tem um dispositivo que fala que a Receita Federal ou as autoridades fiscais podem desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados de forma dissimulada. E se valendo do CTN, você consegue colher indícios de outra legislação para dizer o que é uma constituição de uma pessoa jurídica de forma dissimulada, de modo que isso poderia pretender essa desconsideração. Mas quando tem fundamentação só no 50, sempre vale a pena dizer que o 50 não pode fundamentar a consideração para fins tributários. No caso, se eu tenho o cliente, ele está inoperante, né? Não está vendendo, não está operando, ele basicamente fechou as portas, mas o computador vai entregar as CPFs, então ele tem um requerimento. Isso protege a empresa, para não deixar caracterizar Ele tem que manter sempre um endereço de correspondência, né? Então, ele tem que ter um endereço de correspondência em que ele possa receber citações, intimações e tal, e o contador tem que acessar sempre o EFAC para ver se não tem notificação ali. Mas ele tem que manter um endereço de correspondência onde alguém conheça a empresa para não, de fato, eu estou aqui para receber intimação por ele. Isso é o básico. Para evitar a responsabilização mesmo, eu sempre sugiro que alguma atividade seja mantida. Então, uma continha no banco, uma salinha de aluguel. Né? Então, se tem dívidas relevantes para garantir que a empresa não vai ser desconsiderada, eu sempre sugiro manter uma receita. Presta um servicinho para alguém, recebe uma receitinha financeira, recebe uma receita de aluguel. Tá? Mas, paralisar as atividades e manter no mínimo as obrigações compulsórias já é melhor do que não cumprir isso. Bom, também tem alguns outros artigos que são muito utilizados para o redirecionamento da execução fiscal do CTN. Então, o artigo 124, que informa que são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse em comum na situação que seja o fato gerador, ou as pessoas designadas por lei. Caso desse artigo é um exemplo muito clássico, assim,
todo mundo aprende na graduação, que é a questão do IPTU. Então, tanto o proprietário quanto o detentor da posse do imóvel têm interesse em comum na situação e são solidariamente obrigados pelo IPTU. Também é muito comum o pedido de redirecionamento da execução fiscal com base no artigo 133. O artigo 133 ele fala sobre a sucessão do fundo de comércio ou do estabelecimento comercial, industrial ou profissional. Então, sempre que houver sucessão, também existe a possibilidade de pedido de redirecionamento da execução fiscal. Também tem o artigo 134, que ele traz outras possibilidades também, de quando pessoas alheias ao Estado minerador são obrigados também ao cumprimento da obrigação tributária. No caso dos pais, dos tributos dos seus filhos menores, nos casos dos tutores e curadores dos tutelados e curatelados, enfim, ele traz algumas outras situações nas quais pessoas alheias ao fato gerador são obrigadas ao cumprimento da obrigação tributária. Bom, quando o redirecionamento da execução fiscal ele é baseado num desses artigos do CPN, a jurisprudência tem o entendimento de que não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, o redirecionamento ele pode ser automático. O contribuinte, essa pessoa alheia, né, à execução fiscal, ela não tem a oportunidade de ofertar uma defesa antes de ser incluída no polo passivo da execução fiscal. Ela já é automaticamente incluída no polo passivo da execução fiscal e ela apresenta a defesa dela. O primeiro momento de alegar a ilegitimidade dela para participar da execução fiscal é nas defesas comuns à execução fiscal, seja na execução de atividade ou nos embargos de execução fiscal. Bom, então aqui, essas são as duas formas de defesa nos autos de execução fiscal. Primeiro, com relação aos embargos de execução fiscal. A gente estava conversando lá sobre o artigo 11, sobre as possibilidades de garantia de execução fiscal. O artigo 16 da LES informa que, após 30 dias da garantia dos autos, o contribuinte o executado tem a possibilidade de apresentar a sua defesa. E esses 30 dias são contados da data do depósito, da comprovação do depósito nos autos, da data da juntada da carta de fiança bancária ou de seguro de garantia, ou então da data da citação da penhora que ocorreu no processo. Então, contados esses 30 dias, o contribuinte ganha a possibilidade de apresentar a defesa dos embargos de execução fiscal. Também há a possibilidade de apresentação dessa defesa sem a garantia do débito. Mas, para isso, o executado ele tem que comprovar, primeiro, que ele não tem possibilidade de apresentar nenhum bem de garantia e todos os meios de busca dos bens desse executado têm que ser cessados. Então, a Procuradoria tem que ter acionado o Bocenjude, não achou nenhum ativo. Na Júri, não achou nenhum veículo. Não achou nenhum imóvel. A Procuradoria tem que ter esgotado todas as formas de procura de bens desse executado e também o executado tem que comprovar que ele não tem meios para garantir aquela dívida. E aí, a justiça entende que nesses casos é sim possível a apresentação de embargos de execução fiscal sem a garantia. Mas, como regra, é necessário ter a garantia, com base no artigo 16 da lei. Bom, apresentados os embargos de execução fiscal, os embargos de execução fiscal... Deixa eu só falar uma coisa aqui, que eu acho que é bastante importante, né? A gente ter em mente. Quando a gente junta a prova da garantia, carta de fiança bancária, seguro de garantia, normalmente o seguro de garantia, as procuradorias municipais, estaduais e federais vêm apresentando muito óbice para receber essas garantias. Então, o endereço da seguradora não está correto, não apresentou a certidão de regularidade junto à SUSEP, sei lá, eles inventam um mundo de situações para não receber aquela garantia, né? Então fica nessa discussão indo e vindo. Aqui no escritório a gente tem por costume, independentemente dessas discussões paralelas com relação ao recebimento ou não da garantia, a gente apresentar os embargos da execução dentro do prazo de 30 dias. Independentemente dessa discussão, se vai receber ou não. Porque há um risco, obviamente, de o juiz ser bastante literal e duro e falar, o seu prazo é de 30 dias contado da juntada da garantia, independentemente de eu ter recebido ou não. Curiosamente, a gente já teve situações aqui que o juiz não deixou a gente apresentar os embargos de execução. Ele deu um despacho dizendo, só vai startar o prazo para os embargos de execução depois que eu aceitar esse seguro garantia. Então, assim, a gente já teve essa situação, graças a Deus nós tivemos a situação contrária, mas é sempre bom se prevenir, né? A cautela nesses momentos é o melhor.
E, no geral, nos tribunais, na maioria dos tribunais, a gente já não tem custas, né, também para apresentação de embargos de execução fiscal. Tem que dar uma olhada, né, porque depende do regimento interno de cada tribunal, então não, efetivamente, o executado não tem nenhum prejuízo com a apresentação dos embargos de execução fiscal no momento anterior, nesses casos nos quais há dúvida. Outra coisa também sobre o prazo de 30 dias é que a LEF determina esse prazo de 30 dias no artigo 16. Antes do CPC de 2015, esse prazo de 30 dias era considerado prazo de 30 dias corridos, porque a própria LEF ela determina que o CPC ele é aplicado subsidiariamente às disposições da LEF. Anteriormente, no CPC de 73, não existia uma disposição expressa de que todos os prazos processuais deveriam ser computados em dias úteis. Com o CPC 2015, há essa previsão expressa. Então, com os dois artigos, tanto o 16 da LEF quanto o artigo 212 do CPC, chegou-se à conclusão de que são 30 dias úteis para a apresentação dos embargos de execução fiscal. Essa posição já é sedimentada pela jurisprudência atualmente, mas já houve uma discussão logo nos primórdios do CPC 15. Bom, então, ofertados os embargos de execução fiscal, há a possibilidade de atribuição de um efeito suspensivo a essa defesa. E para que esse efeito suspensivo seja aplicado, basicamente o efeito suspensivo é suspender a execução fiscal enquanto a discussão da legalidade, constitucionalidade do débito está sendo discutida ali nos autos dos embargos de execução fiscal. Mas para que seja possível a execução fiscal, a gente entende que são 3 requisitos. Primeiro, a garantia integral da dívida. Enquanto a dívida não estiver integralmente garantida, não há possibilidade de atribuição suspensiva, porque, um parênteses aqui, é possível apresentar os embargos de execução fiscal, ainda que não esteja integralmente garantida, com uma garantia parcial, já está ao prazo. Mas, para que seja concedido o efeito suspensivo, é necessário que a garantia seja integral da dívida. E, além disso, também o perigo in mora, que é o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, e o fumo boniuris, que é a probabilidade do direito. Então, atendidos esses 3 requisitos, o magistrado ele concede efeito suspensivo aos embargos de execução fiscal. Bom, após a apresentação dos embargos de execução fiscal, parênteses antes aqui, os embargos de execução fiscal, em regra, tem uma exceção que eu vou tratar agora no próximo slide, mas em regra, qualquer matéria pode ser alegada nos embargos de execução fiscal. Então, pode ser alegada matéria de ordem pública, matéria que depende de dilação probatória, que depende de perícia, com relação a requisito da CDA, ilegitimidade, questão da ocorrência do fato gerador, da constitucionalidade da norma que cria o tributo, enfim. Você pode discutir qualquer aspecto de direito que envolva aquela cobrança. Em teoria, tem uma única exceção. Após a apresentação dos embargos de execução fiscal, o exequente, ele é intimado a apresentar a impugnação, apresentar a defesa dele, a nossa defesa, e depois o embargante, né, o executado, o embargante, é novamente chamado ao processo para apresentar a réplica. E aí, se for o caso, a instauração de perícia, dilação probatória, indicação de quesitos, e aí toda aquela questão que é comum a todos os processos que envolvem essa instrução probatória. Bom, a exceção. Isso, na verdade, é uma novidade, assim, a gente pegou de surpresa no passado essa questão. O artigo 16 da LEF, no parágrafo 3º, ele tem exatamente essa dicção que está escrito aí na tela, que é: não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo de suspeição. Não é possível a discussão sobre nem compensação, nem reconvenção nos autos dos embargos de execução fiscal. Bom, o que eu acredito que a maior parte dos contribuintes entendiam com esse artigo. A gente entendia que, olha, o que o artigo está dizendo? O artigo está dizendo que não é possível você pleitear a compensação nos autos dos embargos de execução fiscal. Então, não é possível, por exemplo, o contribuinte falar: olha, sim, existe esse débito, mas eu tenho esse crédito também. Então, vamos abater esse débito com esse crédito. É isso. É o que a gente entendia, que esse parágrafo 3º, a gente entende ainda, né? Mas, felizmente, a gente perdeu essa guerra. É o que a gente entendia com esse parágrafo 3º do artigo 16, não é possível pleitear a compensação nos autos de execução fiscal. Porém, o STJ, no ano passado, nos autos do ERESP 1.795.347, ele entendeu que
que a dicção desse artigo, na verdade, ela é muito mais severa do que a nossa interpretação. Eles entenderam que nem sequer é passível de ser discutida a compensação dos autos reservados fiscais. Porque o que acontecia muitas vezes? Acontece, né? O despacho decisório lá no processo administrativo, ele não homologa a compensação que foi pleiteada. Em razão daquela compensação que não homologada, resta um débito tributário. E, esse débito tributário aconteceu várias questões. Então, o crédito não foi reconhecido pela administração, e a gente lá nos autos do processo administrativo a gente tenta provar. Enfim, o processo administrativo é encerrado com o contribuinte perdendo essa questão, sobraram lá os débitos. Os débitos são executados. E aí, o que a gente entendia anteriormente é que tudo bem se a gente discutir essa compensação, porque a gente não está pleiteando a compensação. A gente está discutindo o nosso direito de compensação, que foi levantado lá na esfera administrativa. Ninguém está pleiteando. Infelizmente, o STJ entendeu que não. Entendeu que essa disposição, ela impede até a discussão. Então, tudo que tiver a ver com compensação tributária não pode ser sequer discutido nos autos da execução fiscal. Isso trouxe uma enorme confusão para a gente, né? Porque, basicamente, então, a execução fiscal é ajuizada, mas você não pode apresentar sua defesa, porque o STJ disse que não. Nos votos desse recurso, os ministros sedimentaram que seria um caso de proposição da ação anulatória para a discussão de compensação, que por conta desse dispositivo não pode ser discutido em casos fiscais. Carol, rapidinho, só para acreditar, mas é verdade. Mas o que é que acontece? Qual foi o entendimento do ministro Gurgel de Farias? Ele foi o relator desse ERESP. O entendimento do ministro Gurgel de Farias é que a execução fiscal, o débito, o crédito tributário tem que andar para frente. Então, você teve já toda a discussão administrativa sobre aquela compensação, e a execução fiscal é um prolongamento da busca daquele débito por parte da Fazenda Pública. Então, ela anda para frente, ela não volta para trás para dizer, sabe aquela compensação? Então, teve um problema aqui, teve um problema... Não, o ministro entendeu que ela tem que andar para frente, que não seria possível você retornar num processo que já andou. Ou seja, ele entendeu, vem do processo administrativo para o processo judicial, ele está andando, não seria possível você retornar para discutir aquele ponto que já foi ultrapassado pela administração lá atrás no processo administrativo. Então, o fundamento dele é esse, que o prolongamento da execução da busca pelo crédito tributário não permitiria esse retorno. Então, por isso que a interpretação dele é que nessa parte estaria de forma ampla, não podendo nem ser compensado no bojo do processo judicial e muito menos discutir uma compensação que já foi ultrapassada pela administração. Então, esse é o entendimento do ministro Gurgel de Farias que prevaleceu nesse julgamento. Então, tem que partir para... Ou seja, então, se eu tenho um crédito, eu só vou compensar e usar ele para frente. Não, O débito que eu tenho para trás, eu não posso utilizar o crédito que eu tenho para poder pagar o débito para se trás. você já teve uma negativa no processo administrativo que você instaurou para fins de compensar aquele crédito com débito, durante a execução fiscal você não pode mais argumentar isso. Ofende até os princípios, né, do processo legal. Não, na verdade... A justiça o indeferimento da administração. Não, na verdade, se a gente parar para pensar, isso até é uma questão, eu discuti isso com o desembargador, eu despachei isso com o juiz, e em todos eles eu apresentei esse argumento. Eu falei, essa decisão do STJ me parece ser contraditória ao princípio da celeridade e da busca do acesso à justiça. Porque você, contribuinte, querendo ou não, você vai ter que ajuizar uma nova ação para discutir aquilo que você já poderia discutir dentro da execução fiscal, ou tudo bem, não pode discutir na execução fiscal, dentro dos embargos da execução fiscal. Então, assim, e a gente fez isso, a gente teve que ajuizar ações anulatórias aqui no escritório para discutir a mesma coisa que está nos embargos da execução fiscal. Só que aí vem um problema. Como os embargos da execução fiscal normalmente versavam exclusivamente sobre a compensação, porque é um crédito que você compensou, você vai ter que abrir mão dos seus embargos da execução fiscal. Consequentemente, você tem que pagar honorários de compensa para a Procuradoria da Fazenda Nacional. É uma situação que eu falo, eu discuto muito isso com os juízes e desembargadores e falo, é ilógico. É lógico. Então, o que é que a gente tem feito? E tem sido até bem aceito. A gente pede a suspensão dos embargos da execução fiscal. A gente diz, já que o STJ deu essa decisão, eu vou ter que discutir pela ação anulatória, como eu não posso discutir a mesma coisa em duas ações
distintas, eu peço a suspensão dos embargos da execução fiscal, que não seja condenado, não seja julgado esses embargos da execução fiscal, pois eu estou discutindo a anulatória. E caso minha anulatória seja procedente, não haverá motivo para fins da condenação em honorários advocatícios nos embargos da execução. Aqui todo mundo aprendeu que a anulatória seria etc., só se entra depois de ser julgado com prova nova, né? Aí, no caso, seria a rescisória, não? A rescisória é essa. É rescisória. Enfim, Carol vai falar da anulatória. A anulatória também tem umas peculiaridades também, que aí a gente pode falar também. Mas realmente é uma decisão do STJ que pegou todo mundo assim muito de surpresa. A gente não esperava que eles dessem essa decisão. E o pior de tudo é repetitivo. Então, o que eu acho, assim, a maior sacanagem do mundo é nesses casos, por exemplo, o Bruno falou que a gente já apresentou impacto fiscal. Porque, assim, era um entendimento bem sedimentado, esse nosso entendimento de que aquilo tratava só da impossibilidade de compensação. E aí teve vários casos, aqui no escritório a gente tem casos que a gente já tinha apresentado embargos de execução fiscal. E aí o que vai acontecer, não sei mais quanto está isso da nossa carteira dos processos, mas o que vai acontecer basicamente o processo vai ser, os embargos vão ser providos, porque não cabíveis, e tem a história da condenação, né? Então, assim, é uma baita de uma injustiça, principalmente com o que já foi no passado. Porque a partir de agora, o que a gente faz é isso que o Bruno falou. Execução fiscal chega, a gente não apresenta embargos, a gente apresenta anulatória e a gente pede a suspensão da execução fiscal. Tem funcionado, mas, assim, tem casos que a gente já tinha apresentado, né? É, assim, complicado. Não tinha como segurança jurídica. Não pacifica ninguém. O direito já para pacificar as relações. Ninguém faz. Nada caso. o Banana Boat, vocês já viram a decisão do Banana Boat? Qual foi o ministro? Eu sempre esqueço. Eu não lembro, mas um dos ministros do STJ falou exatamente isso. Esse tribunal está parecendo Banana Boat. A gente embarca todos os contribuintes para depois virar. É uma situação assim, o STJ e o STF são tribunais, infelizmente, políticos, né? Então, eles vão ao gosto... Com P minúsculo, né? Então a gente fica nessa situação. Esse tipo de decisão aí, a gente realmente não dá para compreender. Embora o ministro do Gel de Faria seja um ministro que já esteja com bastante vivência no âmbito tributário, ele é um ministro que atua bastante na área tributária, não dá para entender esse posicionamento dele, essa interpretação que ele adotou para esse artigo. Mas é isso mesmo, a gente não tem uma segurança jurídica. É o caso, inclusive, eu não me lembro agora qual foi o desembargador que eu estava discutindo sobre esse assunto com ele, e que ele falou que era o caso da OAB fazer uma pressão para o STJ. Tá bom, eu vou dar isso em um ERESP, vai ser obrigatório para o judiciário inteiro observar, mas vamos estabelecer um marco. Todas as ações que foram protocoladas até essa data, como embargos de execução fiscal que versem sobre compensação, elas vão ser alteradas para ação anulatória, automaticamente. Ou seja, o princípio da... Modulação de efeito, algo assim? Não, seria uma espécie de modulação dos efeitos, mas ele seria... STJ, né? Ele seria nesse caso, a ideia nesse caso é ele estabelecer aquele ponto, aquele marco, aquela data de corte, e falar o seguinte, todas as ações que foram protocoladas como embargos de execução, versando sobre compensação, que elas sejam automaticamente recebidas como ação anulatória, para evitar esse prejuízo para os contribuintes, né? Mas, infelizmente, isso não passou. Acho que a OAB também não fez uma força suficiente para isso. E aí a gente teve algumas decisões favoráveis aqui no TRF3, no sentido da gente conseguir converter os embargos de execução em ação anulatória. A gente já teve algumas decisões nesse sentido, né, adotando o princípio da instrumentalidade dos atos e das formas, que o que a gente persegue efetivamente é a anulação daquele crédito tributário, mas a gente começou a receber decisões contrárias, dizendo não, o rito é diferente, os requisitos são diferentes, então não aceito. Então o que a gente fez? A gente apresentou a ação anulatória e aí pediu a suspensão dos embargos. É esse caminho que a gente vem adotando aqui no escritório. Isso uma boa dor de cabeça no passado, né? Agora a gente já está um pouco mais acostumado, mas ano passado não tá. É grande. Mas isso é importante ficar atento. A gente tem casos aqui, que vocês também devem se deparar bastante, que 2 tipos de débitos são executados numa mesma cidade.
tem um débito, muitas vezes, de uma compensação, e também, muitas vezes, a Procuradoria coloca lá, junto com aquele débito de compensação, algum débito oriundo do auto de infração. O que fazer? Você vai distribuir uma ação anulatória ou os embargos da execução. Nesse caso, a gente sempre recomenda distribuir diretamente uma ação anulatória. Pode ser mais custosa, porque muitas vezes os juízes não aceitam as garantias normais que você aceita nos embargos, como uma seguro-fiança, carta de fiança bancária e seguro-garantia, porque muitos juízes ainda estão enraizados com aquele pensamento que a ação anulatória é somente por meio de depósito judicial. A gente ainda tem juízes com esse pensamento. Então pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas a nossa recomendação é seguir diretamente com a ação anulatória, tá? Já que são dois débitos, que um pode ser por embargos e o outro pode ser por anulatória, coloca tudo dentro da anulatória. Bom, já preparado, né, a gente falar sobre essa questão da anulatória, por isso que eu coloquei esse slide agora. A gente vai falar mais da anulatória mais para frente, mas só para já deixar a questão mais clara para todo mundo. Existe a possibilidade de apresentação de anulatória concomitantemente com a execução fiscal, porque não tem nenhum impeditivo, nenhuma nova processual que impeça. Então, a jurisprudência entende que sim, é possível a execução fiscal concomitantemente com o anulatório para a apresentação da defesa sobre o mesmo débito tributário. Mas o que acontece? A jurisprudência entende que esses processos são conexos, porque eles tratam do mesmo objeto e têm as mesmas partes. Então, existem duas situações que podem acontecer. A primeira é a ação anulatória foi distribuída antes da citação válida da execução fiscal. Nesse caso, a jurisprudência entende que o juízo da anulatória é o juízo prevento. E aí, a execução fiscal, ela é apensada anulatória e o juiz que vai decidir sobre o mérito é o juiz da anulatória. Mas tem uma exceção, que é a execução fiscal ela só é apensada anulatória se não tiver vara especializada naquela comarca. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem vara especializada, tem vara da execução fiscal. Várias varas de execução fiscal aqui em São Paulo. Então, nesse caso, não poderia. Por quê? Na ordem da competência indicada pelo CPC, a especialização do juízo vem antes do juízo prevento. Então, nesse caso, a especialização do juízo seria prevalecente à questão da prevenção. Mas aí, o que aconteceria? Se tem vara especializada, a execução fiscal ela não é pensada, a anulatória, ela continua tramitando o juízo da vara de execução fiscal, mas ela a possibilidade de pedir a suspensão dela, que é o que a gente faz aqui nesse caso, por exemplo, que você falou. Então, a gente pede a suspensão da execução fiscal. E qual que é a ideia disso tudo? A ideia disso tudo é que não sejam proferidas decisões desconexas sobre o mesmo objeto, né? E há também a possibilidade da ação anulatória ser distribuída depois da situação da execução fiscal. E aí o que acontece é o juízo da execução fiscal, o juízo prevento, e a anulatória ela é apensada à execução fiscal. Então, existem essas duas possibilidades. É isso que a jurisprudência entende hoje em dia. Isso não está especificado obviamente, com relação à saída de juiz prevento, juiz especializado, a gente consegue chegar nesse raciocínio, mas não tem nenhuma norma muito específica sobre isso, é uma concessão jurisprudencial também. Bom, posto isso, temos embargos de execução fiscal, que é um incidente, né? Ele também é dirigido para o juiz da execução fiscal, mas ele é um incidente. A parte dos embargos de execução fiscal também é outra forma de se defender numa execução fiscal, que é a exceção de preceptividade. A exceção de preceptividade também é uma construção jurisprudencial, não existe absolutamente nenhum artigo da legislação brasileira sobre a exceção de preceptividade. Ela é baseada no direito de petição, que é previsto pelo artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal, e também pela súmula 393 do STJ, que prevê a possibilidade de apresentação de exceção de preceptividade relativa a matérias conhecíveis de juízo e que não demandem a dilação probatória. Ou seja, tem dois requisitos para a apresentação da EPE, que é o nosso apelido para exceção de preceptividade, que não pode depender de dilação probatória, ou seja, todo direito que você está negando ali, ou ele tem que ser verificado pela própria descrição dos seus fatos ou dos seus argumentos da EPE, ou por documentos já constituídos. Então, você não pode pedir a instalação de perícia, a verificação dos fatos, enfim, não é possível a dilação probatória. E também, apenas matérias conhecidas de juízo e de ordem pública, reconhecidas de ofício e de ordem pública, são passíveis de serem discutidas na exceção de preceptividade. Então, a exceção de preceptividade, diferentemente dos embargos de execução fiscal, que é uma ação incidental, ela é uma mera petição no processo. Então, quais são as matérias de ordem pública que são utilizadas em matéria tributária para
apresentação de EPE. Legitimidade passiva do executado, os requisitos da ação, então, quando a execução fiscal não tem preenchido aqueles requisitos para a discussão do CPC, prescrição e decadência, que o Bruno já comentou, inclusive a prescrição intercorrente também no processo, prescrição no redirecionamento da execução fiscal, a própria prescrição de débito, a deixamento de débito, a dependência, unidade da citação, a extinção do crédito tributário, então, por exemplo, esse crédito aqui que está sendo cobrado, na verdade, já foi pago. Então, também é uma matéria passível de ser ligada ao IPS, incompetência do juízo e os requisitos da dívida ativa, que foram aqueles que o Bruno já elencou para vocês. Bom, então, após a apresentação da exceção de atividade, como é uma construção jurisprudencial, também, diferente dos embargos de execução fiscal, que a lei sabe qual o trâmite que vai correr, que vai ser o exequente vai ser intimado para ter interpretação, depois da réplica, aqui não tem um rito com relação à defesa do exequente. Mas, normalmente, o que acontece é os magistrados costumam intimar o exequente para apresentar uma defesa ali com relação às alegações da executividade. Mas não é regra. Tem magistrado que já recebe a executividade e nem intima a outra parte a apresentar nenhum tipo de defesa. Rapidinho, Carol. Aqui a gente pode fazer até um link. Eu peguei ela para vocês. Aqui a gente pode até fazer um link com o que a Carol falou anteriormente com relação à possibilidade do redirecionamento da execução fiscal diretamente para os sócios. Há uma discussão ainda muito grande. Aqui no TRF3 tem um incidente de resolução de demandas repetitivas que foi julgado no final do ano passado, que a discussão desse incidente era possível a aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a execução fiscal. Boa parte da doutrina e boa parte também da jurisprudência entende que não é aplicável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com relação à execução fiscal. Outra parte entende que sim, é aplicável. Essa discussão chegou no TRF3, o TRF3 instalou esse incidente de demandas repetitivas e julgou no sentido de que sim, ele é válido para a execução fiscal. Ainda foi baseado naqueles artigos do CTN. Isso. E esse processo teve um recurso especial, e esse recurso especial teve efeito suspensivo, então ele não é obrigatório de observância por parte dos juízes. Então a STJ ainda vai julgar esse incidente lá de demandas repetitivas em recurso especial. Mas tem um ponto bem interessante, naquele parágrafo segundo lá, no artigo 134 do PPC, ele prevê que se for indicado na petição inicial o nome das pessoas pelo qual o autor quer o redirecionamento, não há necessidade de instauração do incidente. Isso é um risco muito grande para a execução fiscal, porque, em tese, a Constituição, a CDA, ou seja, a Constituição Definitiva do Crédito Tributário, deve vir indicando quem é o devedor. E, normalmente, o devedor teve o direito de se defender na esfera administrativa. Ele foi chamado para o processo administrativo e ele se defendeu. Só que você é surpreendido, você não teve esse direito respeitado e você é surpreendido diretamente com seu nome na CDA. Então, assim, essa discussão no âmbito do processo tributário, quando isso ocorre, normalmente a gente apresenta a EPE, a exceção de prescritividade em nome dos sócios, para dizer, eu não tive o direito de defesa no administrativo, o simples fato da empresa ser devedora não significa que o débito pode ser redirecionado para mim e por isso eu quero a minha exclusão. Então, normalmente a gente utiliza a EPE, a gente muitas vezes até está discutindo em barras da execução, a questão do crédito, ou em anulatório, a questão do crédito, mas na execução fiscal a gente apresenta a EPE em nome dos sócios, para excluir imediatamente o nome dos sócios daquela execução fiscal, já que ele não teve direito de defesa no âmbito administrativo. Legitimidade. Isso. Verdade, porque o CPC traz legitimidade da parte como matéria de ofício. Bom, então, depois que é apresentada a decisão de executividade, o juiz magistrado tendo ou não estimado a outra parte apresentar a defesa, porque não tem nenhuma disposição formal sobre, é proferida uma decisão. E existem duas possibilidades. Ou essa decisão, ela nega e rejeita ou nega provimento essa executividade. E aí, contra essa decisão, o recurso passível de ser apresentado é agravo de instrumento. Por quê? Porque a jurisprudência entende que nessas decisões não há a resolução da matéria, e sim tratativa de
alegações incidentais à matéria. O mérito, efetivamente, não é resolvido, e sim questões incidentais ao débito que está sendo discutido. Por quê? Prescrição, legitimidade, citação. Por isso, a doutrina e a jurisprudência entendem que o recurso cabível é agravo de instrumento. Mas também a possibilidade da decisão da provimento de exceção de produtividade, distinguindo aquele crédito, aquela obrigação tributária, com relação ao recipiente, né, que é a pessoa que apresentou a exceção de produtividade. E contra essa decisão, cabe apelação, porque aí sim tem a resolução da matéria, né? O débito ele é extinto com relação àquela pessoa. Então, o recurso cabível é a apelação. E aqui tem uma situação interessante, gente. O agravo de instrumento não suspende o curso da execução fiscal. Então, se você vai apresentar agravo de instrumento contra uma decisão que rejeitou sua EPE, tem ciência que a execução fiscal vai continuar e vai continuar tentando penhorar ou executar o que quer que seja. Então, nesses casos, normalmente é interessante pedir no agravo de instrumento a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ou seja, você pede que o desembargador determine a suspensão da execução fiscal enquanto ele não julga definitivamente aquele agravo de instrumento. É um mecanismo que a gente utiliza aqui no escritório também para evitar que o cliente tenha uma surpresa. Ó, eu estou te pagando para você apresentar a IPE, simplesmente eu estou sendo penhorado. Entendeu? Então, isso é interessante você fazer um tópicozinho preliminar no agravo, pedindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Outra questão também importante aqui de falar é que existiu por muito tempo a questão: será que essa decisão que dá provimento à exceção de produtividade caberia a condenação em honorários ou não? Como a exceção de produtividade é uma construção jurisprudencial, né? Esse assunto fica muito, muito complexo, porque a gente não tem uma norma ali dizendo sim, cabe honorários, não cabe honorários. Mas, atualmente, o STJ vem proferindo vários julgados no sentido de que sim, cabe condenação em honorários em exceção de executividade. Então, caso você tenha uma exceção de executividade provida, peça em honorários, porque o STJ tem esse entendimento. Agora, também, na exceção de executividade improvida também. Mas aí Então, não falo nada. Mas, e outro detalhe também, que é muito importante, ó. Eu já vi muitos advogados cometerem a seguinte falha, e aqui no escritório a gente chama muito essa atenção aqui, de apresentar a EPE e os mesmos argumentos que você apresentou na exceção, você querer lançar a mão nos embargos da execução fiscal. Não pode, porque você já levou para o judiciário aqueles argumentos. Então, se a sua EPE teve um mérito analisado, você não pode apresentar as mesmas alegações nos embargos da execução fiscal. Então, isso é algo que muitos advogados cometem erro, principalmente no início assim, da carreira, porque simplesmente falam, ó, meu cliente não tem grana para apresentar garantia, vou de EPE, a EPE não deu certo, tá bom, lá na frente eu consigo uma garantia, apresento e vai para os embargos da execução fiscal com os mesmos argumentos. Então, assim, é muito importante ter isso em mente, que se você alegou uma prescrição, uma decadência, uma ilegitimidade, o que for na EPE, ter na cabeça que você não vai poder mais alegar isso em uma outra ação autônoma, porque o judiciário já teve conhecimento. Então, isso é importante ter em mente, tá? Mas tem que tomar cuidado, porque, assim, esse caso que eu estou falando é quando o judiciário aprecia o mérito. Isso. E a gente tem a possibilidade também da representação de produtividade ela ser rejeitada sem apreciação de mérito. E aí, sim, você pode apresentar todas as matérias de novo. Exatamente. O mérito tenha sido analisado, porque daí tem a preclusão da matéria que está no apreciado. Lembrando, é o mérito da exceção e não o mérito do processo. Bom, agora, fechando aí a execução fiscal, são essas duas formas de defesa. Tem também uma outra forma de defesa, que é a ação anulatória de débito fiscal. O objetivo da ação anulatória de débito fiscal é anular a constituição do débito fiscal. Então, ela atende todos os requisitos da petição fiscal, então, na hora de você construir, diferente de quando você apresenta um desembarque de execução fiscal, que você abre a LEF, obviamente abre o CPC também, mas a gente abre a LEF para construir o desembarque de execução fiscal, a EPE, que é construída com base na jurisprudência, a ação anulatória, ela tem como base o próprio Código de Processo Civil, uma ação ordinária, todos os requisitos. Então, requisito de endereçamento para o juízo, endereço da parte, nome da parte, tempestividade, toda aquela questão tem que ser seguir os requisitos do CPC. Uma questão também interessante dessa anulatória é que isso pouca gente sabe, inclusive o Bruno adora lembrar disso, né, Bruno? Tem um decreto super antigo, nem lembro qual que é o ano do decreto. 1932. 1932. Muito antigo.
Vargas. Muita gente não está atenta a esse decreto. Esse decreto ele traz um prazo para interposição da ação. E aí o prazo é de 5 anos da data do fato gerador que está sendo discutido na ação anulatória. Esse prazo ele pode ser interrompido e ele volta a correr dividido pela metade. Então, dividido por 2, ele volta a correr com 2 anos e meio. E ele pode ser interrompido por várias situações. O decreto traz lá, por exemplo, se a gente tem um caso aqui no escritório que a gente apresentou uma nota de segurança para discutir o débito. O juiz não discutiu o mérito do mandato de segurança porque entendeu que o mandato de segurança não era cabível. E aí depois a gente apresentou uma anulatória. Ou seja, o nosso prazo de 5 anos foi interrompido e ele voltou a correr depois do trânsito julgado da decisão do mandato de segurança. Então é sempre importante ficar atento também para esse prazo da anulatória. Tem outro prazo também na anulatória, tá? Se o cliente de vocês entrou com ação em pedido de restituição à Receita Federal, puro pedido de restituição, sem vincular a uma decompra, uma declaração de compensação. Entrou com pedido de restituição e esse pedido de restituição foi indeferido, o CTN estabelece que o prazo é de 2 anos a partir desse indeferimento para fins de ação anulatória dessa decisão que indeferiu. Então é bom prestar atenção, porque não é de 5 anos, nesse caso é de 2 anos. Para 2 anos, quando se tratar de discussão de crédito. Isso, de restituição, exatamente. Então, a anulatória tem como objetivo principal anular esse débito para constituir e, consequentemente, extinguir a obrigação tributária para aquele contribuinte. E, bom, agora é importante, a Bruna já deu uma adiantada nisso antes, mas o artigo 38 da LEP, que é a lei que rege a cobrança da dívida ativa, ele traz algumas hipóteses de discussão dos débitos tributários, entre eles a ação anulatória. Só que esse artigo, ali a parte que está grifada, ele fala expressamente que a ação anulatória ela teria que ser precedida do depósito preparatório do valor do débito. Por muito tempo, os juízes, os desembargadores, os ministros aplicaram a literalidade desse artigo e eles apenas aceitavam a ação anulatória se você fizesse um depósito integral do valor que estava sendo discutido nos autos. Já no momento do protocolo, era um requisito da ação, como fosse o pagamento da taxa judicial. Mas isso causava um grande problema de direito de defesa, né, do princípio do acesso ao Poder Judiciário, porque muitos contribuintes não tinham o montante integral do valor que estava sendo discutido e não podiam apresentar defesa. Então, esse tema foi muito discutido, até que o STJ sedimentou o entendimento dele no tema 241, de que não há necessidade desse depósito prévio para a propositura da ação anulatória, exatamente por causa do direito de defesa, acesso ao Poder Judiciário, enfim. Então, hoje em dia, isso não é mais necessário. A ação anulatória ela não depende do depósito integral para ser conhecido. Bom, e por que muitas vezes a gente apresenta a ação anulatória de débito fiscal antes de esperar a legislação de execução fiscal? O cliente prefere a ação anulatória. Ainda que, como o Bruno já disse, existem alguns problemas com relação à garantia do débito na execução fiscal, na anulatória, que os juízes têm uma tendência a dificultar um pouco mais do que na execução fiscal. Porque às vezes o cliente não quer esperar. Então ele não quer ficar, porque nesse trâmite todo, entre o trânsito em julgado do processo administrativo, a inscrição da dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, às vezes a procuradoria demora para fazer tudo isso. E aí o cliente fica ali com uma pendência, fica aparecendo a pendência para ele, e, enfim, ele quer, ainda que tenha já uma garantia ofertada para a procuradoria, quer resolver a questão, não quer esperar o julgamento da execução fiscal, apresenta uma ação anulatória. Ou também naquele caso, discussão de compensação, não resta outra alternativa, sempre a ação anulatória. E a ação anulatória, assim como os embargos de execução fiscal, ela possibilita a discussão de matérias que envolvam legislação probatória. Então, é possível pedir perícia, apresentar documentos, tratar de qualquer matéria que envolva o débito tributário, a legitimidade da parte. Enfim. É uma das ações, acho que, mais utilizadas na prática tributária. Normalmente não, mas muitas vezes a ação anulatória ela é apresentada em concomitância com a repetição de débito tributário. Ou seja, a gente faz uma ação anulatória de débito fiscal com repetição de débito tributário. Mas também há a possibilidade de apresentação da ação de repetição de débito tributário sozinha, apartada.
E o que a assunção de repetição de débito tributário é? Basicamente, o contribuinte ele paga tributo a maior, seja pagamento de tributo que não é devido, ou pagamento de tributo no valor maior do que o devido, e ele tem o interesse de ter ressarcido aquele valor que ele pagou devidamente. Então, o artigo 165 do CTN traz a base para essa repetição de débito, e ele traz ali exatamente essas possibilidades. Ou quando teve um pagamento espontâneo indevido, ou então quando teve um pagamento espontâneo de uma alíquota que não era aplicável, um pagamento maior, ou então quando teve a reforma, anulação, revogação ou rescisão de uma decisão condenatória, ou seja, uma decisão administrativa judicial que condenou aquele contribuinte a pagar determinado tributo, e depois tem uma anulação, revisão daquela decisão, e aí o tributo se torna indevido. E aí também há um prazo para ajuizamento dessa ação, que é de 5 anos. Ou com o caso da data da extinção do crédito, ou seja, a data que houve o pagamento, ou a compensação, a extinção do crédito tributário que também está previsto no CTN, ou da data definitiva dessa decisão que revogou ou anulou a decisão condenatória. Entendeu? Então, ele tem aí o prazo de 5 anos para pedir essa repetição de débito tributário. Outra ação também que é muito utilizada é a ação declaratória de inexistência de relações jurídicas tributárias. Então, como o nome mesmo diz, ela busca a declaração de que determinada obrigação tributária não é devida para aquele contribuinte. Então, existem muitas hipóteses em que é possível a apresentação declaratória. Por exemplo, quando o contribuinte entende que existe determinada lei, mas que aquela determinada lei não é aplicável a ele, ou então quando ele entende que aquela determinada lei não é legal, não é constitucional, há a possibilidade da apresentação dessa ação. Essa ação, ela sempre tem objetivos futuros, então não existe já um débito que você pretende anular, um débito que você deseja desconstituir. O objetivo é que, a partir daquele momento, você tenha declarado que você não vai precisar cumprir uma obrigação tributária X, que está lhe sendo imposta ou que é provável que lhe seja imposta. Então, isso aí tem objetivos. Outra ação também que é muito comum é o mandado de segurança, que é previsto pela Lei 2016 de 2009. O mandado de segurança ele é muito utilizado, acho que em todas as áreas do direito tributário também. Ele busca garantir um direito líquido e certo do contribuinte, sempre que ilegalmente ou por abuso de poder de uma autoridade coatora ligada à administração pública, ou quando ele tem o justo receio de sofrer esse abuso de poder, esse ato coator da autoridade. Então, existem alguns requisitos que essa lei 12.016 ela traz. O primeiro é a impossibilidade de violação probatória, exatamente porque o direito que se visa garantir é um direito líquido e certo, ou seja, é um direito que não depende de uma dilação probatória. Ou você demonstra o seu direito com base nas suas alegações descritas pelo mandado de segurança, ou com base em documentos já constituídos. Não há possibilidade de instauração de perícia nesse caso. Também a existência de um ato coator que tem que ser obrigatoriamente praticado por uma autoridade vinculada à administração pública. Há duas possibilidades. A possibilidade de quebrantar o mandado de segurança depois da ocorrência desse ato coator, desse abuso de direito repressivo. E esse mandado de segurança ele tem um prazo de 120 dias. Da data do ato coator ou da data em que cessa o ato coator, quando é um ato coator prolongado no tempo. Ou ele também pode ser preventivo. E nesse caso de prevenção, você precisa demonstrar o seu justo receio de sofrer aquele ato. E aqui é bem importante essa parte, porque a gente tem muito cuidado nas nossas peças, porque isso é um grande motivo de não conhecimento do mandado de segurança. Quando a parte não consegue comprovar que existe sim aquele receio de sofrer aquele ato coator, que existe sim uma possibilidade muito grande de que aquele abuso de poder seja efetivamente realizado. Tem impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, isso também está previsto na lei. Há a possibilidade de fazer um pedido liminar, que funciona como a tutela antecipada de urgência. Rapidinho, Carol. Eu tenho uma tese com relação a honorários advocatícios no mandado de segurança, tá? Uma tese louca, mas eu acho que é super plausível. Porque, em tese, a lei do mandado de segurança, ela trata do mandado de segurança no primeiro grau.
Ela não fala do rito do mandado de segurança no segundo grau. O rito do mandado de segurança no segundo grau é regido pelo CPC. E o CPC estabelece honorários recursais. Então, eu já tentei emplacar essa tese no mandado de segurança, mas nunca funcionou, tá? Mas, só para contar que eu já tentei essa loucura aí, mas não deu certo, não. Mas a ideia de não ter honorários advocatícios no mandado de segurança, para mim, não faz nenhum sentido. Absolutamente nenhum sentido. Mas, enfim, é só para eu fazer essa parte. Agora que ele fez a parte dele, falou que coisa bom que parece que a gente Eu sabia, eu deixei a bola levantada para ele, que ele sempre falou. Eles muitas vezes deixam de entrar com ação com medo de responder. Então, se é uma ação que eles sabem que vai precisar de prova, que vai precisar de uma ação declaratória, que tem o risco da sucumbência, às vezes eles fogem da ação por conta do risco da sucumbência. A gente teve um cliente aqui no passado, né? Ele tinha entrado com ação contra o escritório, Atrasado. mas terminou no passado. Isso, também. Ele tinha entrado com ação contra o escritório, uma ação que poderia ter sido mandado de segurança, mas o escritório preferiu entrar com ação Declarado. declaratória. Deram o valor da causa, ninguém sabe de onde tiraram o valor da causa de 10 milhões de reais. Eles foram condenados de sucumbência de 1 milhão de reais. Então, assim, entendo a indignação do Bruno em querer ter os honorários no mandado de segurança, mas muitas vezes a gente não teria sequer cliente se tivesse honorário da dificuldade. Eu só penso nos honorários quando a gente está ganhando, né? Também costumam usar de segurança exatamente por conta disso. Com a impossibilidade de combinação de honorários, a possibilidade de criar teses mais malucas, assim, que nem essa do Bruno. Obrigado. Obrigado. A gente tem algumas teses dentro dessa linha do mandado de segurança, para vocês verem como o mandado de segurança pode salvar a gente. Tem uma tese que é dele, agora a tese dele, mas não é maluca, é uma tese muito boa, que perdurou por 4 anos, que foi um mandado de segurança para prevenir os efeitos da inscrição do débito em dívida ativa e da execução fiscal. No final das contas, inviabilizar a execução fiscal. Então, foi um mandado de segurança preventivo. O cliente tomou pau no âmbito administrativo, eu acho que nem passou para a gente aquele processo administrativo, só chegou para a gente e falou, ó, estou com esse problema aqui, sei lá, o processo já tinha encerrado há 2 anos, e eu preciso de uma CND, preciso da minha certidão, e não tenho direito para garantir esse débito. Aí o Ricardo criou uma ideia, uma tese de um mandado de segurança preventivo, ou seja, para assustar os efeitos da inscrição do débito em dívida ativa, que impediria, inclusive, a Fazenda de executar. Foi escapado do prazo decadencial de 120 dias. Então, o ato 14, que tinha sido a inscrição em dívida ativa, já tinha mais de 120 dias. Então, se eu falasse que era um mandado de segurança repressivo, ele ia estar decadente. Exatamente. Então, eu falei que era preventivo. Eu não estou querendo reprimir o ato da inscrição em dívida. Estou querendo prevenir a execução. E aí? Seria o exame de execução Pela proporção, a execução não foi Ajuizado. Por 4 anos. 4 anos, não. foi deferida a liminar. Só que aí a Fazenda, o juiz deu a liminar, suspendeu, a Fazenda entrou com agravo de instrumento, o agravo de instrumento foi julgado antes do mérito do mandado de segurança, que foi uma tragédia, né? Foi julgado antes do mérito. E aí o que aconteceu? Os desembargadores no tribunal, né, obviamente, fulminaram o mandado de segurança. Mas é uma situação assim... Que é exatamente o mesmo Rara. caso que a gente apresentou na relatória depois com os 2 anos. Isso. E interrompeu o prazo da relatória foi esse mandado de segurança. Porque o matéria não foi apreciado, o mandado de segurança foi rejeitado, por não conter os requisitos da Lei 2016. Na verdade, por ele ter entendido que era repressivo e não... Os embargadores não entenderam. Concordo. Bom, então tem a possibilidade também de realização de um pedido liminar. O pedido liminar no mandado de segurança ele segue o mesmo sentido da tutela de urgência que o CPC traz, então é necessário demonstrar o perigo de demora, os boniuras, então o perigo de dano e o estado do processo e a possibilidade do direito, a probabilidade do direito.
A lei também traz uma disposição que diz que a sentença que concede a segurança ela é executada provisoriamente. Ou seja, nesse caso, a apelação não tem efeito suspensivo no manual de segurança, mas também a possibilidade de pedido ser realizado da tutela recursal e ser conferido o efeito suspensivo à apelação. Também, a lei também traz a disposição de que a sentença que concede a segurança, ela está sujeita ao duplo grau de justiça. Ou seja, em tese, quando a segurança é concedida, a Procuradoria tem o poder-dever de apresentar a apelação. Mas, em alguns casos, ainda que isso esteja na lei, em alguns casos, obviamente, nenhum contribuinte nunca questionou isso, em alguns casos, tem umas portarias internas da Procuradoria que dizem que, em alguns casos, eles não precisam apresentar recurso, algumas matérias determinadas. Eu, sinceramente, acho isso um pouco estranho, porque está na lei que é necessário duplo grau de jurisdição, mas como não é interessante, obviamente, para nenhum contribuinte discutir isso, fica por isso mesmo. Mas tem vários casos aqui no nosso escritório que a Procuradoria junta essa petição, trazendo a portaria interna deles e dizendo que não vão apresentar relação. Bom, Carol, você entende que uma norma de segurança deveria para o teste indevido? O teste indevido? Putz. Estou tendo aqui. Faz tempo que eu não vejo protestos dos tributos. A gente tem como saber. Indevido por quê? Porque o débito está garantido. E a Procuradoria fica... Estadual? Não, entendeu? Federal? Está com a greve de 50 gramas interno. São valores de cabeça, esse caso, não aguento mais. Eles ainda acham que a culpa é nossa. E a última ação é a consignação em pagamento. A consignação em pagamento, ela também atende os requisitos do CPC, da Constituição Inicial, e é uma ação que não é muito utilizada assim, na prática tributária, exatamente por causa do cabimento. As duas hipóteses de cabimento são bem raras de acontecer. A primeira hipótese é o ente responsável pelo recolhimento se negar a receber o valor daquele tributo, por algum motivo qualquer que seja, então negar que o contribuinte faça o pagamento daquele tributo, ou numa outra situação na qual há dois entes que se entendem como os entes legítimos para o recebimento daquele tributo. Então, por exemplo, o Estado e o município, ambos se entendem como legítimos para o recebimento de determinado tributo sobre o mesmo fato gerador. Ou então, dois municípios, dois estados diferentes, e aí o contribuinte não sabe para qual dos dois entes efetuar o pagamento. O fato é que aconteceu apenas um fato gerador, tem duas pessoas diferentes cobrando o contribuinte, ele não sabe para qual dos dois entes efetuar o pagamento, então ele pode protocolar uma consignação em pagamento. E como que funciona? O contribuinte protocola a ação, deposita o valor na consignação em pagamento que ele entende que é o valor devido, e aí, dependendo da situação, o juiz ou decide sim, ente X, você é obrigado a receber esse tributo com base na legislação, então o valor está correto, você é obrigado, e esse valor ele é convertido em renda para aquele ente, ou no caso em que os dois entes estão disputando o valor, aquele valor que é depositado após a decisão, ele é convertido em renda para aquele ente que o juiz entender que é efetivamente o ente legítimo para receber um tributo, a obrigação tributária que está sendo discutida. Deixa eu só dar um exemplo ali do SIS1. Recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outros tributos de penalidade. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz denúncia espontânea, a multa está afastada. Então, quando eu vou antes da declaração, quando eu recolho o tributo em atraso e pago só com juros, está configurado em denúncia espontânea, eu não devo a multa. Só que no Simples, por exemplo, eu não consigo emitir a guia de pagamento do Simples sem a multa. No momento que eu vou emitir a guia, ele já gera a multa automaticamente. Não tem como eu fazer isso. Tem duas formas de resolver isso. Ou você impede o mandado de segurança para que a autoridade administrativa emita a guia sem a multa, ou você faz uma consignação em pagamento.
Aí você deposita principal e juros e fala, olha, a Receita Federal não emite aqui para mim. Ou o comitê gestor do Simples não possibilita que eu tenha que emitir sem a multa. E aí a gente faz o depósito na consignação com principal e juros. O segundo exemplo, como a Carol falou, a gente teve várias situações dessas de guerra entre cada município. Não sei se eu devo pagar para São Paulo ou para Barueri, não sei se eu devo pagar para São Paulo ou para Mogi, para Santana de Parnaíba. A ação de consignação e pagamento seria cabível. A gente já teve situações aqui em que você tinha vários municípios brigando pelo mesmo recurso. Então, por exemplo, o ISS devido sobre o saque em caixa eletrônica. Você pode ter pelo menos 4 municípios se estapeando para cobrar o ISS daquele saque. Pode ser o município da agência do correntista, pode ser o município mais próximo do caixa eletrônico, pode ser o município do caixa eletrônico, ou pode ser o município da sede do banco. A rigor, eu poderia entrar com uma ação consignatória e colocar os 4 municípios para se estapearem. Só que para cada contribuinte, para cada cliente, seria um MS diferente. Imagina bem que isso ia ser. E tem uma outra situação que já aconteceu aqui com a gente também, é de estados diferentes brigarem pelo mesmo ICMS. Aí é muito mais difícil, porque sequer tem a competência pré-estabelecida para isso. Porque você imagina, cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, não vai ser nenhum dos dois. Não é uma demanda federal, então essa demanda não iria para a Justiça Federal e não é uma demanda originária do STJ nem do STF. Então, assim... Porque aí já teve um pior que esse, que foi um município... É federal. Tem ainda como é isso? Não, mas aí é quando há um conflito. Mas não é um conflito? Não, a gente está dizendo que a gente já sabe. A gente sabe. Tem Uma outra situação que a gente já teve, que foi o estado e o município. O estado daqui, no município de outra, já. E também já teve aqui no escritório do mesmo estado e mesmo município. Cobrando sobre o mesmo, que é o caso que a gente está na STF. Então são situações que a consignatória poderiam caber. Mas essa daí do estado contra o município de um outro estado é algo que a gente... Tem alguma aqui no escritório, curiosidade? Eu nunca vi uma consignatória assim. Não, a gente não fez consignatória, a gente fez mandado de segurança. A gente apresentou ao cliente a possibilidade de consignatória e entrou com mandado de segurança. Para dizer qual era o tributo que a gente queria recolher. Porque o município estava cobrando ISS, o estado estava cobrando ICMS, sobre o mesmo fato gerador. E para a gente era melhor que continuasse sendo ISS. Aí a competência veio para... Então a gente entrou com mandado de segurança para dizer que era o ISS, não o ICMS. Na verdade, a gente entrou contra o ato do governador, né? A gente entrou contra o decreto do governador, para dizer que ele era ilegal e inconstitucional. Mas seria cabível a consignatória nesse caso também. Eu nunca vi, mas queria muito ler. Mas a consignatória assim. Você entra com a ação e você coloca as duas partes para se estapearem. Melhor procuradoria, quem vence. Melhor procurador. Mas é isso, gente. Acabou. Dúvida? Alguém tem alguma coisa? A passada de intenção do débito, tá bom? Dobrado, como você, Ah, quem dera. Se é dobrado. Se o débito... Quem dera. Mas é que você pagou errado. Você falou do mandado de segurança em relação aos direitos patrimoniais? Vocês falaram disso? Quer contar lá? Você gosta de falar? Que eu vou... A Joana está dizendo assim, excelente aula. Eu não sei se ela tem alguma pergunta. Tá ligado o áudio. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar que todo mundo ouve aqui. Ele falou isso que aí... Não. Você pode falar, Bruno, se ela tiver pergunta. É assim, o mandado de segurança não se presta a gente pedir a instituição.
Então, no mandado de segurança, eu não posso falar, eu paguei não sei o que a mais nos últimos 5 anos, eu quero a restituição desse valor. Não pode. O mandado de segurança não se presta para isso. O máximo que eu posso pedir no mandado de segurança é compensação. Mas, para isso, o ente arrecadador tem que ter legislação permitindo a compensação. Então, por exemplo, eu posso pedir, impetrar um mandado de segurança federal, que existe lei tratando de compensação no âmbito federal, e pedir que aquele valor que eu recolhi a mais nos últimos 5 anos seja compensado com outros tributos federais no contexto daquela lei. Qual que é o problema disso? Se eu deixar de ter débito de outros tributos federais, eu ganhei e não levei. Já tive uma situação dessa. A gente entrou com uma ação para falar de contribuição previdenciária de autônomos, quando foi declarado constitucional. Ganhou, só que quando ganhou já não estava mais em atividade. E aí não tinha mais débito de nada. Eu falei, agora, o que eu faço? Agora você senta e chora porque você ganhou no levou. Daí não caberia a repetição de débito? Já tinha passado mais de 5 anos. Então, esse é um problema do mandado de segurança. Se eu sei que eu vou encerrar as minhas atividades, ou se eu sei que eu não vou ter outras dívidas para compensar, porque eu sei que o ente que vai me dever não tem uma legislação que me permita compensar, eu não posso impetrar um mandado de segurança para compensação. É sempre bom, assim, ter uma palavra mágica nessas situações, que é declaração da compensação. Eu sei que parece óbvio que a gente não está querendo compensar o Poder Judiciário, mas, assim, é complicado depois. Então, é sempre bom usar a declaração de direitos de compensação, porque já vi muito caso de mandado de segurança sendo negado porque a parte não tinha escrito declaração, e daí o juiz vai lá para a decisão, não é possível efetuar a compensação no âmbito judiciário. Então, é sempre bom usar a declaração. Vocês perguntam assim, então, não pode ser emitido um precatório a partir do mandado de segurança? Pode. De um período específico só com relação aos valores recolhidos após a impetração do mandado de segurança. Ele já não está mais em atividade? Não, mas vamos dizer o seguinte, eu impetrei o mandado de segurança, não tive eliminado. Continuei pagando o tributo. Depois, aquele tributo foi declarado constitucional de fato, eu tenho direito a restituir aquilo. Durante o período em que eu paguei, aí sim, durante o período do mandado de segurança, eu posso pedir a restituição daquilo em juízo via um precatório. Então, o que a jurisprudência diz é o mandado de segurança não tem efeitos patrimoniais pretéritos, não tem efeitos patrimoniais antes da impetração do mandado de segurança. Depois, ele pode ter. Então, vocês vão ver que tem um monte de precedente aí falando de expedição de mandado de precatório em mandado de segurança. Por isso, porque são valores recolhidos após a impetração. O STJ deu nessa linha, o entendimento do STJ é que a sentença do mandado de segurança, querendo ou não, ela tem um efeito declaratório. E por ter esse efeito declaratório, é possível, no curso do mandado de segurança, aquilo que você recolher no curso do mandado de segurança, você pedir a restituição via precatório. Nesse caso, então, eu posso pedir o retorno, a devolução. Via precatório. Tá. Porque, em tese, é mais para compensação, mandado de segurança. De tudo aquilo que é antes da impetração, o máximo que eu posso pedir a compensação, se tiver lei do ente autorizando a compensação. Porque, segundo o CTN, a compensação não é um direito do contribuinte, só é direito se a lei do ente der o direito. Se a lei não der o direito, não tem direito nenhum. A situação, por exemplo, do município de São Paulo, para a gente entrar com mandado de segurança, por exemplo, contra alguma situação envolvendo o ISS para trás, o contribuinte pode levar e não ganhar, porque não vai ter uma lei. Ganhar e não levar. Todo mundo entendeu. No município não tem uma lei falando sobre essa possibilidade. Então, o caminho seria entrar com uma ação de repetição do indébito ou uma ação declaratória, anulatória nesse sentido. Gente. Mais perguntas? Sem acanhadas, não. Foi perfeito. Acho que vocês não aproveitaram o lanche, né? Chegaram mais tarde. Mais tarde.
Eu só pedi para você estar, então. Ai, vou. Tirar o som também. Meninas, não havendo mais perguntas, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Boa noite para vocês.